Uma única palavra era tudo o que bastava para destruir a vida de um homem para sempre, transformando-o em um morto-vivo. Em Israel, se você ouvisse essa palavra direcionada a você, sua existência acabava ali, impuro. Mas o que acontece quando o homem que ninguém podia tocar decide invadir a multidão e quebrar todas as regras por um último fio de esperança? O vento que vinha do lago carregava o cheiro da água misturado à poeira dos caminhos estreitos da Galileia. Mas para aquele homem, havia muito tempo nenhum aroma significava vida. Tudo ao seu redor tinha cheiro de abandono, de morte lenta, de lembranças apodrecendo junto com a própria carne. A lepra lhe roubara muito antes da saúde. Roubara-lhe o nome, o toque, a dignidade, os abraços e até o direito de permanecer entre os vivos. Em Israel, um leproso não era apenas um doente, era um aviso ambulante do juízo divino. Onde passava, o silêncio surgia primeiro, depois o medo e, finalmente, o desprezo. As mães puxavam os filhos para trás, homens desviavam os olhos, sacerdotes examinavam a pele como quem lê uma sentença irrevogável. E quando a declaração vinha, nada mais restava senão o exílio. Impuro. Uma única palavra podia destruir uma vida inteira. A partir daquele instante, ele deixava de pertencer ao mundo dos homens. Dormia longe das cidades, alimentava-se das sobras deixadas à distância e carregava sobre si o peso cruel de anunciar a própria presença. Impuro! Impuro! O grito ecoava entre pedras, estradas e montanhas, como se cada sílaba arrancasse um pedaço do pouco que ainda lhe restava da alma. Seus dedos já não tinham força, sua pele estava tomada por feridas abertas e seus olhos haviam aprendido a suportar o horror estampado no rosto das pessoas. Mas naquela manhã, enquanto o sol surgia tímido sobre as águas, algo diferente queimava dentro dele. Um rumor. Um nome: Jesus. Alguns diziam que os cegos voltavam a enxergar diante dele. Outros afirmavam que paralíticos haviam abandonado suas esteiras depois de ouvirem sua voz. Havia histórias demais para serem ignoradas e esperança demais para serem enterradas. Pela primeira vez em anos, aquele homem sentiu medo de continuar vivendo exatamente como estava. Durante dias ele caminhou escondido entre pedras e trilhas desertas, evitando os caminhos principais para não ser apedrejado ou expulso antes mesmo de conseguir vê-lo. Cada passo era doloroso. Suas pernas fracas tremiam e as feridas abertas queimavam sob o calor do sol. Ainda assim, havia algo mais forte que a dor conduzindo aquele corpo destruído: a esperança. Uma esperança pequena, frágil, quase proibida, mas viva. Ele repetia em silêncio tudo o que ouvira sobre Jesus. Diziam que jamais negara ajuda aos aflitos. Diziam que sua presença fazia homens endurecidos chorarem. Diziam que até os demônios se calavam diante dele. Mas então uma dúvida cruel voltava como lâmina contra o coração. E se ele me rejeitar também? Afinal, todos o rejeitavam. Os religiosos o evitavam, os sacerdotes o examinavam sem compaixão. Os homens santos falavam sobre pureza enquanto o deixavam morrer sozinho. Talvez Jesus fosse igual. Talvez apenas olhasse para ele com a mesma expressão de condenação que aprendera a reconhecer nos olhos de todos. Mas ainda assim, havia algo impossível de ignorar. Nenhuma pessoa que se aproximara de Jesus saía igual. E isso bastava. Quando finalmente chegou perto da multidão reunida à margem do lago, permaneceu distante por alguns instantes, escondido entre pedras e pessoas. Então, ouviu a voz de Cristo pela primeira vez. Não era uma voz dura, não carregava ameaça, orgulho ou condenação. Era firme, mas cheia de vida. Cada palavra parecia atravessar o peito daquele homem como água sobre terra seca. Ele observou cegos sorrindo, paralíticos andando, enfermos chorando de alegria ao serem tocados por mãos que não demonstravam medo nem repulsa. E naquele instante, alguma coisa rompeu dentro dele. As regras desapareceram, o medo desapareceu,
a vergonha desapareceu. Tudo o que existia agora era a necessidade desesperada de alcançar Jesus antes que a última centelha de esperança também morresse. O murmúrio da multidão transformou-se rapidamente em gritos assustados quando perceberam quem avançava entre eles. Pessoas recuaram imediatamente. Algumas cobriram o rosto, outras empurravam umas às outras tentando escapar do contato com aquele homem cuja pele parecia desmanchar diante dos olhos. O horror estampado nos rostos ao redor já não tinha força para detê-lo. Pela primeira vez em muitos anos, ele não escutava o desprezo das pessoas, não sentia o peso da humilhação. Seus olhos estavam presos unicamente em Jesus. O Filho de Deus permanecia ali, imóvel enquanto todos recuavam. Não havia medo em seu rosto, não havia repugnância, apenas compaixão. O leproso caiu de joelhos na terra seca, tão perto que podia ouvir a própria respiração falhando no peito. Sua voz saiu quebrada, carregando anos de dor acumulada, culpa, solidão e desespero. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Mateus 8:2. Não era apenas um pedido de cura, era o clamor de alguém que já não suportava viver separado dos homens, separado da esperança e acreditando estar separado do próprio Deus. O silêncio tomou conta daquele lugar. Todos aguardavam o que Jesus faria. Bastava uma palavra de reprovação e aquele homem seria expulso dali para sempre. Mas então, Cristo fez algo impensável, algo que nenhum sacerdote, nenhum familiar, nenhum ser humano ousara fazer havia anos. Jesus estendeu a mão. O toque veio antes mesmo da cura, antes da transformação, antes da restauração visível. Cristo tocou o homem que ninguém tocava. E naquele simples gesto havia mais cura do que o próprio milagre. Então sua voz rompeu o silêncio. Quero ser limpo. Mateus 8:3. No mesmo instante, a pele começou a mudar, as feridas desapareceram, a carne morta tornou-se viva novamente, os músculos ganharam força, a dor cessou. O homem olhava para as próprias mãos sem conseguir respirar, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto agora restaurado. O céu parecia ter descido até aquele lugar. O homem ainda tremia enquanto olhava para as próprias mãos restauradas. Os dedos antes consumidos agora tinham força. A pele, antes marcada pela decomposição, parecia de uma criança saudável. O coração batia tão forte que mal conseguia respirar. Ao redor dele, o povo permanecia imóvel, dividido entre espanto e reverência. Alguns olhavam para Jesus como quem acabara de testemunhar algo impossível. Outros recuavam em silêncio, incapazes de compreender plenamente o que acabara de acontecer diante de seus olhos. Então Cristo aproximou-se um pouco mais daquele homem que havia sido devolvido à vida e falou com firmeza incomum, como quem enxergava consequências invisíveis aos olhos humanos. Olha, não digas a nada a ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Havia urgência naquela ordem. Jesus sabia que os sacerdotes, endurecidos pelo orgulho e pelo medo de perder o controle sobre o povo, poderiam negar o milagre por ódio e aquele homem correria o risco de continuar separado da família mesmo estando curado. Cristo desejava que o testemunho viesse primeiro da própria lei que os sacerdotes diziam defender. O Salvador não lutava contra a lei dada por Deus, ele revelava sua verdadeira essência diante de homens que haviam transformado a religião em instrumento de condenação. Enquanto o ex-leproso tentava absorver tudo aquilo, percebeu algo ainda mais profundo. Jesus não estava preocupado com sua própria glória, não buscava aplausos, não desejava multidões emocionadas espalhando histórias pelas cidades. Havia em seus olhos algo maior que fama. A missão silenciosa de alcançar corações antes que o preconceito os fechasse completamente para a verdade. O homem partiu quase correndo pelas estradas de terra, como alguém que havia escapado da própria morte. Cada passo parecia um milagre. O vento tocando seu rosto já não era o vento frio do abandono, mas o sopro quente da vida devolvida. Durante anos ele sonhara com aquele momento. Sonhara em abraçar novamente a família, entrar numa casa sem provocar terror,
sentar-se à mesa sem ser expulso, ouvir seu nome sendo pronunciado sem desprezo. Mas havia dentro dele algo impossível de conter. A alegria queimava forte demais. O coração transbordava, e quanto mais caminhava, mais difícil se tornava permanecer em silêncio. As pessoas o reconheciam pelo caminho, paravam assustadas, alguns arregalavam os olhos, incapazes de compreender como aquele homem, antes consumido pela lepra, agora estava completamente restaurado. Então ele começava a falar. Falava sobre Jesus, falava sobre o toque, falava sobre a voz que atravessara sua vergonha e sua dor, dizendo: "Quero ser limpo." Mateus 8:3. E quanto mais falava, mais a notícia se espalhava pelas aldeias, pelas estradas e pelos mercados. Em pouco tempo, multidões inteiras começaram a procurar Cristo com intensidade ainda maior. Homens carregavam enfermos nos ombros, mães traziam filhos doentes nos braços, leprosos escondidos nas montanhas saíam de seus esconderijos acreditando que talvez houvesse esperança para eles. Mas junto com a multidão, crescia também o ódio silencioso dos sacerdotes e fariseus. Cada milagre feria seu orgulho, cada vida restaurada expunha a dureza de seus próprios corações. Eles observavam Jesus libertar pessoas que a religião havia abandonado, e isso os consumia por dentro. O Salvador compreendia perfeitamente o que estava acontecendo. Sabia que cada manifestação pública acelerava o plano de seus inimigos. Ainda assim, continuava caminhando entre os aflitos, tocando os esquecidos, restaurando os quebrados e oferecendo misericórdia até àqueles que planejavam sua destruição. Quando o homem restaurado finalmente chegou diante dos sacerdotes, o ambiente tornou-se pesado. Os mesmos homens que um dia haviam declarado sua condenação, agora precisavam examinar aquilo que não conseguiam explicar. Aproximaram-se lentamente, observando a pele limpa, os músculos restaurados, os sinais desaparecidos da enfermidade que antes o consumia. Não havia mais vestígio da lepra, nenhuma marca, nenhuma ferida, nenhuma impureza. E segundo a própria lei de Moisés, eram obrigados a reconhecer oficialmente a cura. Aquela sentença pública tornou-se um testemunho impossível de ser apagado. O homem antes banido agora era recebido novamente na congregação de Israel. Sua presença viva destruía silenciosamente as acusações levantadas contra Jesus. Os fariseus afirmavam que Cristo desprezava a lei, mas o próprio Salvador enviara o homem para cumprir exatamente aquilo que Moisés determinara. Enquanto os sacerdotes registravam a purificação, muitos deles sentiam algo inquietante nascer dentro do peito. Não conseguiam negar o poder divino operando diante deles. Alguns endureciam ainda mais o coração. Outros permaneciam em silêncio, lutando contra a verdade que começava a atravessar suas certezas religiosas. Jesus conhecia cada um deles. Sabia que por trás das vestes sagradas existiam homens presos ao orgulho, ao medo e às tradições humanas. Mesmo assim, continuava oferecendo oportunidades, continuava tentando alcançá-los, porque seu amor não se limitava aos pobres, aos enfermos ou aos desprezados. Ele também buscava os religiosos endurecidos que haviam perdido a capacidade de reconhecer a voz de Deus. Muitos rejeitariam aquela luz, mas alguns, anos depois, lembrariam daquele leproso restaurado, daquele testemunho impossível de ser negar, e finalmente se renderiam à verdade. Como está escrito em Atos 6:7, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A cura daquele leproso era muito mais do que a restauração de um corpo destruído. Era um retrato vivo da condição da alma humana longe de Deus. A lepra consumia lentamente a carne, destruía os nervos e afastava o homem da convivência dos vivos. O pecado faz exatamente o mesmo. Corrói silenciosamente o coração, endurece a consciência, destrói relacionamentos e separa a criatura de seu Criador. Por isso as Escrituras declaram: toda a cabeça está enferma
e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Isaías 1, 5, 6. Nenhum esforço humano podia purificar um leproso. Nenhuma disciplina religiosa podia restaurar aquele homem. E da mesma forma, nenhum ser humano consegue sozinho libertar-se completamente do pecado que o domina. Mas Jesus tocou o impuro sem se contaminar. Tocou o condenado sem tornar-se imundo, porque a santidade de Cristo não é vencida pela miséria humana, ela vence a miséria humana. Seu toque comunica a vida, sua presença purifica, sua voz restaura aquilo que parecia perdido para sempre. Os discípulos talvez tenham hesitado ao ver o Mestre aproximar-se daquele homem deformado pela enfermidade. Afinal, segundo a tradição, tocar um leproso tornava alguém cerimonialmente impuro. Mas Cristo não fugiu da dor humana. Ele entrou nela, veio habitar entre homens quebrados, carregar suas dores e enfrentar aquilo que ninguém mais podia vencer. E ainda hoje, todo o coração esmagado pela culpa, escondido pela vergonha ou consumido por pecados secretos, pode cair aos pés dele com a mesma oração daquele homem desesperado. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Mateus 8:2. E a resposta continua sendo a mesma. Quero ser limpo. Mateus 8:3. Muitos buscavam Jesus desejando alívio imediato para dores visíveis, enfermidades do corpo, problemas da vida e necessidades terrenas. E embora o Salvador enxergasse cada lágrima humana, havia algo que o movia ainda mais profundamente: libertar o ser humano daquilo que destruía a alma. Em algumas ocasiões, Cristo permitia que a espera amadurecesse a fé antes da resposta chegar. Mas quando alguém se aproximava dele esmagado pelo peso do pecado, arrependido e desejando purificação, a resposta vinha sem demora. Porque nunca existiu hesitação no coração de Deus em perdoar. Nunca houve resistência em limpar o pecador que clama por misericórdia. O céu inteiro move-se em favor daquele que deseja abandonar as trevas. Por isso, as Escrituras afirmam com tanta certeza: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. O mesmo Jesus que tocou o leproso sem medo, continuava caminhando entre os homens, oferecendo algo infinitamente maior que cura física. Ele oferecia reconciliação com Deus, oferecia paz para consciências atormentadas, oferecia uma nova vida. Muitos desejavam milagres, mas poucos compreendiam que o maior milagre era um coração restaurado pela graça divina. E foi exatamente essa verdade que Cristo decidiu revelar mais uma vez em Cafarnaum, numa pequena casa lotada de gente, onde um homem destruído pelo pecado e pela culpa seria levado aos seus pés. O ambiente estava carregado de expectativa. O povo se apertava ao redor da porta e das janelas. Alguns buscavam esperança, outros buscavam espetáculo. E escondidos entre a multidão estavam homens religiosos, observando cada palavra de Jesus, esperando encontrar motivos para condená-lo. Mal sabiam eles que estavam prestes a testemunhar um milagre que exporia não apenas o poder de Cristo, mas também a dureza de seus próprios corações. O paralítico vivia aprisionado não somente em um corpo sem forças, mas numa mente consumida pela culpa. Sua enfermidade não era para ele apenas uma tragédia física, era um lembrete constante dos pecados que haviam destruído sua vida. Enquanto permanecia imóvel sobre seu leito, dias e noites se confundiam numa existência marcada pelo remorso. Ele já procurou os fariseus, já ouvira dos doutores da lei palavras frias e impiedosas, nenhuma compaixão, nenhuma esperança. Diziam que seu sofrimento era castigo divino, consequência inevitável de seus próprios erros. E aqueles homens que se julgavam representantes de Deus mantinham distância dele como se a dor humana fosse contagiosa.
Aos poucos, o paralítico começou a acreditar que estava condenado não apenas diante dos homens, mas também diante do céu. A desesperança tornou-se mais pesada que a própria enfermidade. Mas então começaram a chegar notícias sobre Jesus. Pessoas comentavam pelas ruas sobre cegos enxergando, leprosos purificados e vidas transformadas apenas pelo toque daquele nazareno. O paralítico ouvia cada relato como quem escuta água correndo no meio de um deserto. Seus amigos insistiam para que ele fosse levado até Cristo. Diziam que outros tão indignos quanto ele haviam recebido misericórdia. Ainda assim, dentro dele permanecia um medo terrível. E se Jesus também me rejeitar? Porque quem vive muito tempo esmagado pela culpa aprende a acreditar que não merece mais amor, mais perdão, mais oportunidade alguma. Contudo, existia algo mais forte crescendo dentro dele. Um desejo desesperado de encontrar paz com Deus antes que fosse tarde demais. Mais do que andar novamente, ele queria ser perdoado. Mais do que força nas pernas, desejava descanso para a alma cansada. E certa manhã, percebendo que a vida escapava lentamente de seu corpo enfraquecido, implorou aos seus amigos que o levassem imediatamente até Jesus, custasse o que custasse. A casa onde Jesus ensinava estava completamente tomada. Pessoas se comprimiam junto às portas, às janelas e pelos arredores, tentando ouvir cada palavra do Mestre. Havia ali pescadores simples, mães aflitas, idosos em busca de esperança, curiosos atraídos pelos milagres e também fariseus enviados para espioná-lo. Homens vindos da Galileia, da Judéia e até de Jerusalém observavam Cristo com olhos desconfiados, analisando cada frase, esperando algum deslize que pudesse servir de acusação. Enquanto isso, o Espírito de Deus pairava sobre aquele lugar, trazendo vida e cura aos corações sinceros. Mas os religiosos permaneciam vazios. Não sentiam necessidade de arrependimento, não reconheciam sua própria miséria espiritual. E como está escrito em Lucas 1:53, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Do lado de fora, os amigos do paralítico tentavam desesperadamente abrir passagem entre a multidão. Empurravam, pediam licença, suplicavam espaço, mas ninguém conseguia avançar. O enfermo observava tudo com angústia crescente. Jesus estava tão perto e, ao mesmo tempo, inalcançável. A esperança que queimava dentro dele parecia escapar outra vez. Mas então surgiu uma ideia ousada. Com enorme esforço, seus amigos carregaram o leito pelas escadas externas até o telhado da casa. O calor do sol queimava sobre suas costas enquanto removiam parte da cobertura de barro e palha. A multidão abaixo começou a perceber pequenos pedaços caindo do teto. Murmúrios surgiram. Então, lentamente, diante do espanto de todos, o leito começou a descer bem no centro da casa, exatamente aos pés de Jesus. O ambiente silenciou completamente. E naquele instante, os olhos do Salvador encontraram os olhos daquele homem esmagado pela culpa. Cristo viu muito além do corpo enfermo. Viu uma alma cansada, lutando para acreditar que ainda podia ser aceita por Deus. Jesus contemplou aquele rosto marcado pela dor e, antes mesmo que qualquer palavra fosse pronunciada, compreendeu o clamor escondido dentro daquele coração. O paralítico esperava talvez ouvir uma ordem de cura, esperava talvez ser questionado, examinado ou repreendido. Mas Cristo conhecia sua necessidade mais profunda. Sabia que o sofrimento físico era pequeno diante da culpa que consumia sua mente dia e noite. Então, com uma ternura que atravessou o silêncio daquela casa, como luz rompendo a escuridão, o Salvador declarou: Filho, tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. Mateus 9:2.
Aquelas palavras atingiram o homem como água viva sobre terra seca. O peso esmagador do desespero desapareceu. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu paz. Paz verdadeira. Paz com Deus. O perdão veio antes da cura, porque Cristo desejava mostrar que nenhuma enfermidade física é tão terrível quanto a separação causada pelo pecado. O rosto do paralítico começou a mudar. O medo deu lugar à esperança. Seus olhos se encheram de lágrimas silenciosos, enquanto a alegria do céu parecia inundar sua alma. Mas, ao redor, os fariseus se inquietaram imediatamente. Aquilo era insuportável para eles. Jesus acabara de fazer algo que, segundo pensavam, pertencia somente a Deus. Em seus corações, começaram a acusá-lo em silêncio. Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Mateus 9:3. Cristo voltou então seu olhar para aqueles homens endurecidos. Um olhar penetrante, diante do qual ninguém conseguia esconder os pensamentos. "Por que pensais mal em vossos corações?" perguntou ele. O ambiente ficou pesado. O orgulho dos religiosos estava sendo exposto diante de todos. Então Jesus acrescentou: "Pois qual é mais fácil dizer? Perdoados te são os pecados? Ou dizer, levanta-te e anda?" Mateus 9, 4, 5. E antes que qualquer resposta pudesse surgir, Jesus pronunciou palavras que mudariam aquela casa. "Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa." Mateus 9, 6. Por um instante, ninguém respirou. O silêncio dentro daquela casa parecia pesado demais para ser quebrado. Todos os olhos estavam fixos no homem imóvel sobre o leito. Os fariseus aguardavam um fracasso. A multidão aguardava um milagre. E o paralítico, ainda tomado pela paz do perdão, olhava para Jesus como quem acabara de encontrar a própria vida. Então aconteceu. Uma força desconhecida percorreu-lhe o corpo inteiro como fogo atravessando veias ressequidas pela morte. Os músculos antes atrofiados estremeceram. Os nervos tornaram a responder. O peito se encheu de ar profundamente. E antes que alguém pudesse compreender, aquele homem se levantou num salto diante de todos. Não houve hesitação em seus movimentos. Não houve fraqueza. O corpo destruído pela enfermidade agora se movia com vigor, firmeza e juventude. As mãos que antes não tinham força agora seguravam o próprio leito. As pernas que durante tanto tempo permaneceram inúteis sustentavam-no perfeitamente. O rosto antes marcado pelo sofrimento agora brilhava, tomado por uma alegria impossível de esconder. Um clamor percorreu a multidão. Alguns choravam, outros glorificavam a Deus em alta voz. Muitos apenas observavam, sem conseguir encontrar palavras. Como está escrito em Marcos 2:12. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: "Nunca tal vimos." O homem caminhava lentamente entre o povo, carregando nos braços aquilo que antes o carregava. O leito que durante anos simbolizara vergonha, dor e impotência, agora se tornava testemunho vivo do poder de Cristo. E enquanto atravessava aquela multidão, havia em seus olhos algo ainda mais poderoso que a própria cura física: a certeza de que Deus o havia perdoado. O milagre diante deles não era apenas a restauração de um corpo, era a manifestação do próprio poder criador de Deus agindo entre os homens. O mesmo Deus que um dia formara Adão do pó da terra, agora devolvia a vida a um homem consumido pela culpa e pela enfermidade. Bastou uma palavra de Cristo para que aquilo que estava condenado à decadência fosse renovado completamente. Porque a voz que ordenou na criação, haja luz, era a mesma voz que agora dizia: "Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa." Mateus 9:6. E assim como na criação tudo obedeceu imediatamente ao comando divino, também aquele corpo quebrado respondeu instantaneamente ao poder do Filho de Deus. Mas algo ainda mais profundo acontecera invisivelmente.
Antes de restaurar os músculos, Cristo restaurou a alma. Antes de fortalecer as pernas, havia removido o peso esmagador do pecado. O perdão veio primeiro porque Jesus desejava mostrar ao mundo que a pior enfermidade humana não é aquela que destrói o corpo, mas aquela que separa o homem de Deus. Milhares carregam hoje enfermidades que começaram muito antes no coração. Culpa acumulada, desejos desordenados, ansiedade, vazio espiritual, medo, pecados escondidos e feridas da alma que nenhum remédio humano consegue curar completamente. O paralítico representava todos aqueles que perderam a esperança de mudança, todos os que acreditam estar longe demais da misericórdia divina. Mas Cristo continua sendo o mesmo. O Salvador que curava na Galileia ainda possui poder para restaurar vidas destruídas. Como dizem as Escrituras, perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, 3. Porque onde Jesus entra, a morte perde força. Onde sua presença habita, o pecado perde domínio. E onde sua voz é recebida com fé, nasce uma nova vida. Enquanto o homem curado atravessava a multidão, carregando o leito sobre os ombros, o ambiente parecia tomado por uma atmosfera celestial. As pessoas se afastavam lentamente para abrir caminho, olhando para ele como quem acabara de enxergar uma brecha entre o céu e a terra. Alguns repetiam em voz baixa: "Hoje vimos prodígios." Outros choravam silenciosamente, esmagados pela percepção de que Deus estava realmente visitando seu povo. Cada passo daquele homem era um testemunho vivo do amor de Cristo. O corpo, antes consumido pela enfermidade, agora irradiava força e saúde. Seus olhos brilhavam com uma paz que jamais fora vista neles. E em contraste com a alegria da multidão, os fariseus permaneciam em silêncio. Não tinham argumentos. Não conseguiam negar o milagre. Haviam assistido tudo acontecer diante dos próprios olhos. O homem que antes julgavam amaldiçoado, agora estava completamente restaurado pela simples palavra de Jesus. E isso os aterrorizava. Porque se Cristo possuía realmente autoridade para perdoar pecados, então todo o sistema religioso baseado em orgulho, aparência e condenação começava a desmoronar diante do povo. Ainda assim, em vez de se renderem à verdade, endureciam mais o coração. Quanto maior a evidência, mais profunda se tornava sua resistência. Saíram daquela casa não transformados, mas decididos a silenciar Jesus de qualquer maneira. A enfermidade física do paralítico havia desaparecido instantaneamente, mas a enfermidade espiritual daqueles líderes religiosos permanecia crescendo dentro deles como veneno oculto. A lepra destruía a carne, a paralisia destruía os movimentos, mas a hipocrisia e a incredulidade destruíam a alma, e eram infinitamente mais perigosas, porque impediam o homem de reconhecer o próprio Salvador quando ele estava diante de seus olhos. Na casa do homem restaurado, a alegria parecia não caber dentro das paredes. Familiares que haviam passado anos observando sua lenta destruição, agora mal conseguiam acreditar no que viam. Quando ele entrou carregando o próprio leito, lágrimas começaram a escorrer antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. Sua mãe tocava seus braços como quem teme estar sonhando. Seus familiares observavam cada movimento, cada passo firme, cada gesto cheio de vigor. O homem que antes dependia de todos, agora caminhava sozinho. A carne, outrora sem vida, agora estava rosada e saudável. A expressão de culpa e sofrimento havia desaparecido completamente. Em seu lugar existia paz, uma paz profunda, pura, impossível de ser produzida por qualquer coisa deste mundo. Aquele lar, antes marcado pelo medo e pela tristeza, agora transbordava gratidão. Orações de agradecimento subiam aos céus. O nome de Jesus era pronunciado entre lágrimas, sorrisos e reverência. Não apenas porque um homem voltara a andar, mas porque uma família inteira havia testemunhado o amor de Deus entrando dentro de sua casa. Nenhuma dúvida permanecia no coração deles. Nenhuma voz dos fariseus poderia apagar aquilo que tinham visto e vivido. Cristo havia devolvido esperança onde só existia desespero.
Havia devolvido dignidade onde havia vergonha, havia devolvido vida onde a morte lentamente dominava. E daquele dia em diante, cada vez que aquele homem olhasse para o leito que antes o aprisionava, se lembraria não apenas do momento em que suas pernas foram restauradas, mas principalmente do instante em que ouviu a voz do Salvador dizendo: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Mateus 9, 22. A história daquele leito vazio e da pele restaurada não ficou presa no passado. Ela atravessou os séculos para nos lembrar de uma verdade urgente. Não importa o tamanho da sua dor, o peso da sua culpa ou o isolamento que você esteja enfrentando hoje. Para o mundo, você pode ser um caso perdido, mas para aquele que formou o universo, você é um filho que ele deseja alcançar. Se o seu coração estiver cansado, lembre-se, a voz que curou na Galileia é a mesma que estende a mão para você hoje, dizendo: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar que ainda há esperança. Deus te abençoe.